nos últimos 2 dias, a gente tem lido que Roberto Freire, por exemplo, não acredita muito na viabilidade dessa campanha, nessa viabilidade de uma candidatura própria do PPS. Mas quem sabe ele vai ser convencido até o momento da nossa decisão, que se espera que seja em março do ano que vem. A gente tem o Congresso Nacional do PPS agora em dezembro, mas existe um consenso no partido de que a decisão fica para mais tarde, sobre a candidatura presidencial propriamente. E aí muita gente no PPS, e de fora do PPS inclusive, vai tentar convencer Roberto Freire não só da viabilidade, mas de o quanto isso é recomendável, assim, do quanto isso é importante para o país em primeiro lugar. Porque se fosse só para o partido, não faz sentido. A gente não coloca o partido à frente do país. Mas para o partido também, porque a gente defende posições que certamente não serão apresentadas pelos outros candidatos em campanha. Bem, então, eu vou começar falando do partido e depois a gente vai para o país. Para o partido, é uma estratégia boa ter um candidato para viabilizar, por exemplo, candidaturas proporcionais que não encontram em Aécio, ou em Eduardo, ou em Marina, alguma repercussão positiva? A gente sabe que os cenários locais, regionais, são completamente diferentes entre si. Então, em alguns lugares, o PPS tem uma relação boa com o PSB, em outros, uma relação de confronto mesmo, né? De oposição. Então, a candidatura própria também permite que se respeite melhor as características de cada unidade da federação na hora de compor suas alianças. Agora, a partir do momento em que você definir o apoio a um dos outros candidatos, aí talvez isso crie embaraços em alguns lugares. No plano nacional, que temas, por exemplo, você acredita que devem ser trazidos para a campanha, para uma discussão, inclusive num momento em que o país parece passar por um momento de despertar? A gente teve essas manifestações de junho deste ano, muito provavelmente haverá manifestações no ano que vem, por ser um ano de Copa, enfim. Que temas você acredita que devem ser debatidos e que, sem uma candidatura do PPS, não serão? Bom, para começar, os temas tradicionais, mas com mais profundidade, porque os candidatos normalmente vão para a área eleitoral falar de saúde, educação e segurança, prometendo mais isso, mais aquilo, mais médico, melhores salários, e sem abordar isso em mais profundidade. O que é que realmente a gente precisa fazer para que as pessoas tenham uma saúde de qualidade? E não tem grande novidade nisso, não. Se você não tiver uma cobertura decente de saneamento básico, se você não tiver moradia digna para as pessoas, não adianta elas irem toda hora para o médico e conseguirem fazer o exame, que isso já é um outro desafio, né? Passar pelo médico é o primeiro, mas depois dar continuidade e realmente ter um tratamento é outro. Então, por um lado, tem esses temas mais comuns já, que a gente pode tratar com a complexidade que eles merecem. Mas tem outros temas que não entram na pauta de uma campanha eleitoral, como o Pacto Federativo, que pode parecer muito distante das pessoas, mas tem tudo a ver com as razões que as levam à rua. Porque todo mundo se pergunta para onde vai o dinheiro dos meus impostos. O dinheiro dos nossos impostos vai muito para a União, numa proporção absurda. A União tem um peso muito grande na arrecadação e muito pequeno no investimento. Então, a saúde nunca vai ser resolvida enquanto a União tiver uma participação tão pequena e tiver um peso tão grande sobre os estados e os municípios. Questões de mobilidade, que foram o estopim, né? Que o aumento da passagem de ônibus sempre leva o povo para a rua, só ganha uma dimensão que ninguém imaginava. Se a gente tem uma política nacional que incentiva a compra do carro zero com isenção de imposto, as cidades vão explodir. Você tinha que ter uma política de incentivo para começar, no caso do transporte particular, por automóvel, um novo modelo, uma nova matriz energética. O Brasil já investiu muito mais na produção do etanol do que hoje. Você tem lugares em que a produção, o escoamento da produção de cana piorou nos últimos anos, enquanto a gente importa gasolina e a gente deixa de produzir mais etanol como deveria, e o subsídio vai para a gasolina, vai para o carro zero. Enquanto isso, o transporte coletivo, que é o que as cidades precisam ter, enfrenta dificuldades absurdas quanto à tributação, por exemplo, ou quanto até a energia usada. Sabe que a energia consumida por um metrô, por exemplo, ela é tarifada no pico. Como é um consumo muito alto, incide sobre o consumo de energia do transporte público a mesma tarifa que incide sobre a produção industrial, uma atividade que é para ser lucrativa, né? Então, tem muitas coisas que têm a ver com a vida na cidade, que é isso que pega as pessoas assim na pele e que são decididas lá em nível federal e não do jeito como a gente gostaria, porque
O terceiro ponto nisso é a vontade de participar do processo de decisão e de conseguir fiscalizar o que está sendo feito. Se vai tudo lá para cima, para Brasília, aí o governo diz, não, mas eu investi trilhões aqui, nós já reservamos bilhões para não sei o que lá. É aqui no chão que a gente vê que as coisas não estão acontecendo e perde de vista assim, essas cifras enormes sobre as quais a gente teria muito mais controle se os impostos fossem mais bem distribuídos, se ficassem aqui, na cidade, no estado, e as pessoas realmente pudessem responder melhor aquela pergunta, para onde vai o imposto que eu pago? A senhora acredita que outros partidos podem encampar essa mesma, vamos dizer assim, missão do PPS num primeiro turno? Não acredito que outros partidos defendam essas bandeiras como a gente pretende defender. Porque eles adotam em campanha, mesmo que venham a ser governantes ousados. Em campanha, todo mundo é muito cauteloso, pisa em ovos, se baseia demais pelo que dizem as pesquisas. Então, se a pesquisa diz, não pode criticar o governo federal, porque ele tem uma boa aprovação, isso não vai nos deter. A gente não vai deixar de fazer as críticas que acho que tem que ser feitas ao governo federal, porque não, o povo não está querendo ouvir falar muito disso, não. Vamos reconhecer que o governo federal é bom. Não, isso não precisa, isso o governo mesmo faz. Se alguém não apontar os defeitos do governo, então se alguém da oposição não fizer isso, então por isso também o PPS quer participar da campanha, porque tem a disposição de falar aquilo que não é o que as pessoas estão pedindo para ouvir, mas elas podem ouvir, compreender e ampliar assim, a sua visão sobre o país e sobre a política. Sobre essas manifestações que a gente teve esse ano, que existe uma expectativa que aconteçam numa proporção muito maior no ano que vem, a senhora acredita que essas manifestações podem mudar de alguma maneira rumos de eleições em estados ou na eleição federal? Tenho certeza absoluta que podem mudar, porque o voto ele é muito movido à percepção, mais do que aos fatos. Às vezes as coisas realmente melhoram e a população demora a perceber e continua reclamando até se dar conta que aquilo deixou de ser um problema. Às vezes as coisas vão muito mal, mas o discurso governamental, a propaganda é tão eficiente que você pensa, não, em algum lugar isso aqui está funcionando. Aqui não, mas lá no interior, mas lá no sertão, mas lá no semiárido. Quando todo mundo vai para a rua e aparece na televisão, cada um com o seu cartaz, reclamando da saúde, da educação, da segurança pública, vem à tona a percepção de que as coisas não vão bem. Então, quando caiu a aprovação da presidente Dilma no primeiro semestre, vai me dizer que em junho as coisas pioraram muito. Não, em junho o Brasil continuava com os mesmos problemas que tem há décadas. Mas a sensação de inconformismo, de impaciência, de indignação é que vem à tona. Então, o que acontecer nas ruas nos próximos meses pode sim influenciar o resultado da eleição, porque muda a disposição das pessoas, a percepção que elas têm. Você vê alguma distorção de realidade no que é comunicado por grandes veículos de comunicação e o que está nas redes sociais a respeito dessas manifestações? Olha, a rede social, ela sempre tem um pé no chão que é impossível que uma emissora tenha, porque você tem lá, nem que você desloque toda a sua equipe de repórteres, é diferente de você ter milhares de pessoas com um telefone na mão ali registrando. Agora, como em todos os casos, cada um tem a sua visão parcial. O mosaico vai muito além do que cada pedacinho mostra. Então, sim, a rede social acrescenta algumas coisas, a possibilidade de você ter um celular ali na hora e mostrar que aquele policial forjou um flagrante, isso é muito importante. Mas também quando isso vai para a grande mídia, é que surte efeito. Se ficasse só ali entre nós, no Twitter, no Facebook, não geraria uma reação das autoridades como teria de gerar. Então, acho que os dois se complementam bem.